Olá a todos, hoje vamos falar acerca de ginecomastia. Antes de mais, é preciso explicar que a mama, quer da mulher, quer do homem, é composta por dois tipos principais de tecido. A glândula mamária, que normalmente nas mulheres produz o leite materno, e por outro lado temos também um componente de gordura. A ginecomastia define-se pelo aumento da mama e glândula mamária no homem. São várias as razões que levam ao aparecimento de uma mama excessivamente volumosa, podendo algumas precisar de ser tratadas antes da cirurgia da mama. Causas conhecidas do aumento do tecido glandular mamário incluem alguns tipos de tumores ou problemas hormonais e endócrinos que devem ser pesquisados e estudados, também o consumo excessivo de esteroides anabolizantes ou de álcool e ainda alguns medicamentos, entre outras causas. No entanto, em muitos casos desconhece-se a causa, podendo este problema surgir de forma espontânea durante a infância, a adolescência ou mesmo a idade adulta. Já a pseudoginecomastia relaciona-se com o aumento de gordura na mama sem um aumento significativo do componente glandular, geralmente em casos de obesidade ou pós-obesidade, em que o paciente pode mesmo ficar com uma mama descaída. Após o despiste das principais causas conhecidas, se não houver um tratamento não cirúrgico que seja primeiro necessário fazer, o passo seguinte é então a cirurgia. As duas modalidades cirúrgicas que existem são a lipoaspiração e a remoção direta do tecido mamário, que é aquilo que chamamos de mastectomia subcutânea, ou seja, a excisão da mama preservando toda a pele e areola e mamilo. Salvo raras exceções, na minha prática costumo combinar as duas técnicas, porque geralmente há sempre alguma gordura que é necessário remover, em que a lipoaspiração é mais fácil e eficaz, mas por outro lado há também um componente glandular que, dada a sua estrutura fibrosa, é muito difícil, se não mesmo impossível, de lipoaspirar. E por isso temos mesmo de fazer uma incisão para ir por debaixo da pele e remover cirurgicamente esse componente. O problema principal da lipoaspiração, ou de fazer só lipoaspiração, é o de deixar algum tecido glandular que fica saliente na zona da areola e que normalmente não desaparece com o tempo. Mesmo em situações de pseudoginecomastia, em que temos apenas um excesso de gordura, muitas vezes as areolas estão demasiado largas, pelo que é necessária a incisão na pele à volta da areola e, desse modo, já que a cicatriz já vai existir, mais vale aproveitar para retirar o tecido que a lipoaspiração não conseguiu remover. Dependendo do tamanho da areola e da necessidade de a reduzir, a cicatriz pode ser apenas na metade inferior da areola ou ser em toda a sua circunferência, para além de pequenas incisões da lipoaspiração. Em casos extremos da mama muito volumosa ou mamas muito descaídas, pode haver a necessidade de remover também alguma pele, obrigando a uma cicatriz a nível do sulco inframamário, mas isto é uma situação relativamente rara. A cirurgia demora cerca de 2 horas e é feita com anestesia geral, para o conforto do paciente. Embora seja possível ir para casa no próprio dia, geralmente eu recomendo ficar uma noite internado para maior conforto e para ir para casa sem os drenos, que desde que não estejam ainda com drenagens significativas, podem ser removidos no dia seguinte. A acumulação de líquido na zona operada, que pode ser sangue, a que se chama hematoma, ou líquido seroso, a que se chama seroma, é uma das complicações mais frequentes. No caso do hematoma, geralmente ocorre poucas horas depois da cirurgia. E o facto de ficar internado uma noite ajuda a detectá-lo precocemente e a intervir se necessário. No caso do seroma, o tratamento é feito no consultório com aspiração com seringa, mas não costuma afetar muito a recuperação dos pacientes. Quanto à recuperação, pode regressar ao trabalho em cerca de 5 a 7 dias, desde que não implique esforços. Recomendamos que a elevação completa dos braços se inicie apenas a partir da 2ª semana. A atividade desportiva pode ser realizada a partir das 6 semanas. Deve também utilizar uma cinta compressiva no tórax durante 4 a 6 semanas. Ao fim de alguns meses, as cicatrizes obtêm uma tonalidade semelhante à da pele circundante, ficando menos perceptíveis. O resultado é definitivo e é preciso terem atenção que a manutenção de um peso normal é importante para um bom resultado, porque se a mama fica lisa, mas a barriga é grande, não há grande proporcionalidade. Por fim, quero agradecer-vos terem assistido a esta explicação e convido-vos a visitar o meu site www.joanunosdacosta.pt para mais informações e marcação de consulta e a seguirem-nos no Facebook e no Instagram.
podem ainda subscrever o canal do YouTube para ficarem a par de novos vídeos que sejam entretanto lançados. Tenham uma excelente semana!